Olá, tudo bem? Há uma história que contam sobre Gandhi, o Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia, que ajudou a libertar sua nação através da paz, que certa vez uma mãe teria chegado para ele e dito: "Seu Gandhi, meu filho está comendo açúcar." Acredite, comer açúcar lá não é uma coisa boa. Nem aqui também, né? Comer açúcar é demais. "Seu Gandhi, meu filho está comendo açúcar. O senhor pode, por favor, dizer a ele que ele pare de comer açúcar?" Gandhi disse: "Claro, posso sim, mãe. Volte, por favor, daqui a 15 dias que eu vou falar com seu filho." Lá foi a mãe, meio decepcionada, que esperava que Gandhi falasse logo. 15 dias depois ela volta. "Seu Gandhi, trouxe meu filho, lembra de mim?" "Claro que eu lembro." "O senhor pode falar hoje com meu filho para ele parar de comer açúcar? Se o senhor falar, ele vai obedecer." Ele disse: "Claro, você pode voltar daqui a uma semana." Foi a mãe embora, novamente, feliz e frustrada ao mesmo tempo. Voltou uma semana. "E aí, seu Gandhi, o senhor pode falar com meu filho? Ele está comendo muito açúcar." "Posso sim, mãe. Volte amanhã." "Amanhã? Volte amanhã que eu falo com ele." No dia seguinte, a mãe voltou com seu filho. "Seu Gandhi, eu trouxe meu filho. O senhor vai falar?" "Vou sim." "Venha cá, meu jovem." Olha, e explicou a ele como não era saudável comer tanto açúcar assim, e entregou à mãe. A mãe feliz, agradeceu, mas disse: "Seu Gandhi, por favor, o senhor pode me tirar uma dúvida? Por que o senhor pediu para eu voltar 15 dias depois, uma semana depois, no dia seguinte? Por que o senhor não falou logo com meu filho?" "Ah, mãe, é porque eu ainda estava comendo açúcar." Olha que história bacana. O exemplo. A gente não pode discursar sobre algo que a gente não vive de verdade. Isso é importantíssimo. E sejamos todos nós exemplos constantes de superação, de capacidade de resistência às dificuldades. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês: o exemplo não é a melhor forma de educar. É a única. Então vamos lá? Vamos aprender mais? E que sejamos exemplos para todos no porvir. TV Enem, mais um dia de aula para você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dino Carvalho, professor de História, e nós vamos falar agora sobre os hebreus, a história dos hebreus. Bom, os hebreus têm origem da Mesopotâmia. Eles são povos de origem semita, portanto, originalmente eles eram politeístas, e eles passaram a migrar da região da Mesopotâmia para uma outra região, que é a região da Palestina. Lá na Palestina, eles começaram a trabalhar, a viver tranquilamente, vivendo das suas principais atividades econômicas, que eram a agricultura e o pastoreio. Mas eles tinham uma vida muito difícil lá. O solo era um pouco pedregoso, não tão favorável à agricultura, até que uma outra nação, um outro povo passa pela região, que eram os Hicsos, e os Hicsos acabam convencendo os hebreus a ir para o Egito, com a justificativa de que no Egito existiria uma vida muito mais tranquila, onde a agricultura seria farta, seria abundante, que o rio Nilo era um rio magnífico e que fertilizava inclusive terras desérticas. Portanto, os hebreus acabaram seguindo os Hicsos no sentido do Egito. Lá no Egito, a presença deles não foi pacífica. Eles subjugaram os habitantes do Egito e transformaram eles em escravos. Anos se passaram e finalmente os egípcios conseguiram recuperar suas terras e expulsar os invasores. Digo, expulsar os Hicsos, pois os hebreus ficaram e foram escravizados por isso. Seria uma espécie de pagamento pelos anos que os egípcios perderam a autonomia de suas terras. E é exatamente nesse momento de penúria, de sofrimento dos hebreus, que agora estão escravizados lá no Egito, que é formada a religião monoteísta hebraica. Eles precisavam se unir,
eles precisavam se fortalecer para, através de uma unidade, eles conseguirem a sua tão sonhada libertação do Egito. E foi exatamente sob a liderança de um grande líder, um indivíduo chamado Moisés, que os hebreus conseguem sair, se libertar das mãos do faraó e fogem do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida. Ora, existe um conceito muito interessante que fala sobre isso, que é o conceito de êxodo. Portanto, o êxodo hebraico, êxodo é uma saída. O êxodo hebraico foi a saída, foi a fuga dos hebreus do Egito para a terra prometida. Ora, esses grandes líderes, eles eram chamados de patriarcas. Antes de Moisés, nós tivemos Abraão, nós tivemos Isaac, Jacó. Ora, só que no momento em que eles se deparam ao retornar à terra prometida com outros povos que lá já estavam, como por exemplo os filisteus, os arameus, os cananeus, entre outros povos, eles precisaram mudar um pouco mais a sua estrutura política. E é nesse momento que ocorre a evolução do patriarcado para a fase de juizado. Portanto, a grande mudança vai ser uma maior centralização política. Os grandes juízes foram Gedeão e Sansão. Sim, Sansão existiu e foi por um grande juiz. Sua força estava muito mais no seu poderio político do que na sua musculatura. Também não estou dizendo que ele era fraco fisicamente. Bom, e aí começa todo um processo de luta para expulsar aqueles povos que estavam nas terras que os hebreus determinavam que pertencentes a eles próprios. Anos de luta continuam e finalmente os hebreus conseguem expulsar os invasores. E é nesse momento que é instalado a terceira fase da evolução política, que é a fase da monarquia. Na monarquia vai se destacar os três grandes reis. Davi, que vai ser o segundo, né? Saul, o primeiro. Salomão, o apogeu, o terceiro. Saul, Davi e Salomão. Eu citei primeiro Davi porque eu me lembrei aqui daquela história do conto, né, de Davi e Golias, né? Ele, um menino frágil, matando um gigante inimigo, um gigante filisteu, e o menor eram os hebreus. Na realidade é uma espécie de metáfora para se contar a história de que os pequenos hebreus conseguiram vencer e derrotar os gigantes inimigos, que eram os invasores, que eram os filisteus. Salomão vai ser o período de apogeu, né? Não é à toa que durante o governo de Salomão vai ser construído o grande templo de Salomão, que é o símbolo arquitetônico da história dos hebreus. No entanto, após Salomão, os hebreus eles vão se dividir. Vai ocorrer o chamado cisma hebraico. Eram das 12 tribos que existiam, que formavam a civilização hebraica, 2 vão formar um estado, que é o estado de Judá, e 10 tribos vão formar o estado de Israel. Portanto, o cisma hebraico será a divisão da civilização hebraica, formando 2 novos estados, o estado de Israel e o estado de Judá. Interessante também lembrar um pouco sobre a história do cativeiro babilônico. Vai ser um momento em que os hebreus também vão se tornar
prisioneiros agora dos babilônicos. Vão ser levados para lá e lá vão ser obrigados a construir, a se envolver nas grandes obras públicas do rei babilônico, do Patesi. E aí em destaque a construção da chamada Torre de Babel, que era um imenso zigurate, que nunca chegou ao seu final, porque na realidade a Mesopotâmia era muito cobiçada e vários povos acabavam invadindo e destruindo as coisas, as obras que os seus antecessores estavam fazendo. Também vale falar um pouco dos hebreus, né? Que esses mesmos hebreus foram perseguidos ainda no futuro pelos romanos e mais recentemente no século XX pelos alemães nazistas. Portanto, ocorre uma verdadeira diáspora desta população, né? Diáspora, fuga, dispersão. Após a Segunda Guerra Mundial, vai ser criado pela ONU o Estado de Israel, que na realidade era uma forma de se tentar acalentar esta população, este povo que historicamente foi deveras sofrido. Mas quando a ONU cria o Estado de Israel, ela está criando também um outro problema, que vão ser os conflitos entre o Estado de Israel e os estados muçulmanos ali presentes. Mas isso é em uma outra aula. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo, sou professor de Química, né? E hoje vamos começar a aula com um fato corriqueiro. Quando cozinhamos arroz, né, parte daquela água cai no fogo de coloração azul. A chama muda a sua cor, ela fica com a coloração amarelada. Podemos suscitar várias interpretações, né? Além do que, nesta água eu tenho cloreto de sódio, sal de cozinha, eu tenho carboidrato, proteínas, sais minerais. Daí pergunto, cientificamente, qual o fenômeno, né, que eu posso explicar esta mudança de coloração? Bom, este fato corriqueiro, esta aula, essa introdução desta aula estava no Enem 2017 e para respondê-la vamos hoje falar sobre átomo no estado fundamental versus átomo no estado excitado, tá? Mas antes, né, vamos fazer aqui um exemplo utilizando o átomo de lítio, tá? O átomo de lítio, ele tem número atômico 3 e massa atômica igual a 7, tá? O número atômico está associado à quantidade de prótons, então o número de prótons é igual a 3. Vou utilizar essas esferas amarelas aqui como se fossem prótons, tá bom? E utilizar um recurso aqui muito tecnológico, que é este papel. Vou colocar aqui no núcleo 3 prótons, 3 cargas positivas, tá? Opa, fica aqui. Eu disse que a massa atômica era igual a 7. O que dá massa a um átomo, né? Quem são as partículas responsáveis? É o próton e o nêutron. Ora, próton já tenho 3. Se a massa atômica é igual a 4, igual a 7, temos que colocar 4 nêutrons para completar e justificar, né, a massa desse lítio. Vou utilizar as esferas vermelhas como se fossem os nêutrons. Esse nêutron aqui está querendo se mexer. Opa, fica aqui. Ótimo. Já justificamos aqui o núcleo, a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons nesse núcleo. O que está faltando aí para o nosso átomo? A quantidade de elétrons. Átomo tem uma carga total igual a 0. Presta atenção, carga total igual a 0. Não quer dizer que ele não tenha carga. Sim, ele tem. Ele tem prótons, que tem carga positiva, e elétrons, que tem cargas negativas. Só que quantidades iguais. Se eu tenho 3 prótons, eu vou ter 3 elétrons, tá? Vou colocar aqui essas esferas brancas representando os elétrons, está aqui distribuindo na primeira camada e aqui na última camada.
Eis um átomo no seu estado fundamental, utilizando o modelo de Bohr, no qual no centro tem o núcleo e as camadas, sendo que essas camadas, esses orbitais, à medida que se afasta do núcleo, ele tem maior nível de energia, ok? Temos então um átomo no estado fundamental. Agora vem comigo, vamos supor que ele ganhe energia, né, o suficiente que faça com que o elétron dê um salto quântico, o suficiente, uma energia fixa, uma quantidade mínima, que ele salte de menor energia para maior energia. Vem aqui comigo, eu tenho aqui que ele salte de menor energia para o de maior energia. Nesse exato momento, temos o lítio no seu estado excitado, tá bom? Agora é o seguinte, no seu estado excitado, né, ele é instável. Na natureza, a natureza busca sempre a estabilidade. Então a tendência é que esse átomo, né, no seu estado excitado, naquele elétron, que ele absorver energia, seja de forma de calor, na forma de luz, na forma de eletricidade, ele absorver essa energia, ele vai para sai do orbital de menor energia para o de maior energia depois de absorver. Professor, vamos supor que este átomo absorva energia o suficiente, não para ele ficar na órbita, mas se for uma energia tendendo ao infinito, o que vai acontecer? Aí este átomo ele vai se ionizar. Neste caso teremos a energia de ionização, que não é o alvo principal dessa aula, tá bom? Mas retomando a ideia de nossa aula, tenho aqui um átomo excitado, ou seja, o elétron está orbitando no orbital mais energético que estava e precisa retornar para um de menor energia para se tornar estável, né? Vem aqui comigo, o que vai acontecer? Ele vai retornar para um nível menos energético e vai ter que liberar energia, né, respeitando o princípio da conservação de energia, e essa energia é uma quantidade fixa, mínima, que chamamos de fóton, um pacote de luz. Então cada elemento tem uma característica, uma radiação específica, né? Esse fóton, essa radiação emitida varia de elemento para elemento e com suas frequências. E como é que nós podemos calcular essa energia? Vem aqui comigo na minha lousa super eletrônica, super tecnológica, né? Vulgo parede. Podemos calcular com essa equação, né, simples, de energia é igual a constante de proporcionalidade, que é a constante de Planck, que é igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, vezes a frequência, é a frequência de radiação, a frequência emitida pela transição eletrônica, que é medida em Hertz. Professor, Hertz, eu já ouvi isso em rádio. Sim, é meio exato, você está correto. Cada rádio emite, né, uma estação de rádio emite uma frequência característica e o seu rádio capta aquele comprimento de onda específico. Peraí, professor, estou meio confuso. Você falou de frequência, onda. Frequência é um evento que ocorre, né, quando se completa um evento em um determinado tempo, né, uma determinada oscilação, um ciclo. Posso tratar essa energia também como comprimento de onda? Pode sim. Posso completar essa energia, né, em vez de trabalhar em frequência de onda, eu posso trabalhar com comprimento de onda, né? Esse lambda aqui significa comprimento de onda e esse C é a velocidade da luz no vácuo. Então perceba que a frequência é diretamente proporcional à energia e o comprimento de onda é inversamente proporcional à energia. Professor, quer dizer que o comprimento de onda do rádio é muito grande, então ele tem uma energia radiante menor, certo? E qual é aqueles que têm energia radiante muito grande? É aquelas que têm frequência grande e comprimento muito pequeno, como por exemplo os raios-x. Eles têm um comprimento de onda pequenininho
uma frequência muito grande, em compensação a energia muito grande, né? É diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento de onda, né? Fique esperto que isso pode cair na prova. Tá, professor, e aquele caso corriqueiro lá do sódio no fogo e tal, qual era o comprimento de onda? O comprimento de onda é de 400 nanômetros a 700 nanômetros na faixa do visível, né? Na cor amarela. Então é isso, gente, bons estudos, superem aí as diversidades e sucesso nesse Enem. Olá, tudo bem? Quando a gente pensa em tecnologia, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é a questão da inteligência artificial, ou seja, softwares, máquinas, mecanismos artificiais que se desenvolvem ao ponto de ficarem independentes, ou seja, não precisarem mais de um comando remoto, ou seja, o comando do ser humano para ter um certo tipo de intuição e saber qual próximo passo dar. A inteligência artificial é a base da automação, ou seja, para as máquinas se tornarem cada vez mais realmente independentes e exercerem o trabalho de várias pessoas. Porém, na atualidade, a gente vive a questão da tecnologia da comunicação. Como a tecnologia trazida pela internet, que foi inventada na Segunda Guerra Mundial, como a tecnologia trazida pelos aparelhos que apoiam a internet, que giram em torno dela, mudaram a nossa forma de relacionamento, a nossa forma de comunicação com as pessoas e até a nossa rotina, o nosso dia a dia. Se você comparar o que era o mundo, o que era o business antes da mensagem de texto, do celular, do WhatsApp, das redes sociais e o que é hoje, você consegue entender até a forma de se fazer negócio mudou a partir da tecnologia da informação. E aí, nessa briga da tecnologia da informação, nós temos as gigantes americanas, por exemplo, a Apple, temos as marcas chinesas, tem aí o Vale do Silício, que é o grande centro tecnológico dos Estados Unidos, concorrendo com os grandes centros tecnológicos da China, que desenvolve muita coisa, mas ainda não ultrapassou os Estados Unidos no mercado aqui na América Latina, nem na Europa, e por isso a gente não consegue, às vezes, ter a dimensão de como estão os chineses. E a tecnologia hoje é a grande corrida, a gente pode dizer que é a guerra moderna que a gente tem. Quem possui tecnologia possui poder. Isso vale para armamentos, isso vale para comunicação, isso vale para algo que está em voga agora, saúde. Quem tem a tecnologia de desenvolver uma vacina de forma mais rápida, consegue enfrentar melhor o coronavírus. Quem tem a tecnologia de desenvolver respiradores, a China, que é o maior produtor, quem tem tecnologia de desenvolver mais máscaras, produzir mais rapidamente, consegue aí lidar melhor com o combate ao coronavírus. No caso, por enquanto, ainda é a China. Inclusive, países despreparados para esse tipo de tecnologia têm sofrido bastante. Os Estados Unidos, inclusive, aí interrompeu o processo de compra não só do Brasil, como de alguns países europeus e deteve esse material que vinha da China para cá para o Brasil, para outros países, para eles, porque eles estavam precisando e não tem a tecnologia de desenvolver, de fabricar respiradores, máscaras em um ritmo tão rápido quanto a pandemia pede. Então fica aí a dica, quando a gente for falar no Enem desse ano de tecnologia, a gente foca em comunicação, que é o que pode aí se expandir ainda mais. A gente fala também em inteligência artificial, mas a gente presta atenção na questão da tecnologia da saúde, desenvolvimento de remédios, longevidade e vacinação. Até mais! Fala, meus amores! Tudo bem? Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia, e agora falaremos um pouquinho sobre a filosofia moderna. Para falarmos de filosofia moderna, é bom contextualizar dentro do que o INEP, que é o órgão responsável por toda a construção e elaboração do Enem, também o resultado posterior, que certamente será um momento de imensa alegria
quando pelo SISU você começar a realizar o seu sonho, no que o INEP nos aponta como competências e habilidades em ciências humanas, chamar a atenção aqui que nós estamos transitando entre as competências de número 3, 4 e 5. Competências que abordarão a necessidade de um entendimento político, de uma compreensão da construção desse lugar comum, a ideia aí de sociedade é muito forte, e também abraçado a necessidade de compreender o processo do conhecer, que tecnicamente na filosofia nós chamamos de epistemologia, e falaremos já já. Amores, quando nós falamos de filosofia moderna, guarda isso aí. 2 pilares, eles são centrais. Primeiro, o pilar político. É por isso que teremos autores na filosofia vinculados a uma concepção tradicional chamada de autores utopistas. Depois, teremos a figura de Nicolau Maquiavel, na sequência os contratualistas e fecharemos esse bloco político moderno trazendo a figura de Montesquieu, importantíssimo no processo da divisão funcional dos poderes. Do outro lado, no outro extremo, a questão epistemológica, onde nós teremos, por um lado, os autores do racionalismo, também os autores do empirismo e já no século XVIII a figura de Immanuel Kant, que será o autor do criticismo, onde ele irá substituir o ou, princípio de negação, pelo i, princípio de inclusão. Por isso a ideia de um terceiro incluído. Daqui a pouquinho chegaremos lá, daqui a pouquinho conversaremos. É bom ressaltar que a modernidade nasce para a filosofia a partir de movimentos vinculados a uma crença humanista. Lembra que esse movimento ele caracteriza-se pela tirada da ideia de Deus enquanto centro e traz o centro do processo de existência ao próprio homem. Lembra que aqui, principalmente com Copérnico e a ideia do heliocentrismo, eu já não vivo mais numa crença em que o acaso irá me proteger se eu estiver distraído, mas eu tornar-me-ei, a partir de agora, responsável por minha história no mundo. Se por um lado a liberdade que a modernidade nos traz, ela é extremamente prazerosa, por outro lado ela vem abraçada de uma responsabilidade existencial, porque ninguém além de mim será responsável por minha história. Eu já não posso mais dividir ou responsabilizar uma verdade metafísica ou sobrenatural. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo brasileiro, o professor Leonardo Boff, que ele vai dizer que o deserto é a pátria da humanidade, que a modernidade foi a orfandade, a chance que a vida nos deu de tomarmos sobre nós mesmos o legado da responsabilidade da nossa vida. Mas vamos lá. Quando nós falamos de filosofia política moderna, é importante compreender que essa concepção ela subdivide-se em 2 momentos. Eu tenho uma primeira concepção, que é a concepção tradicional. O que é que eu estou chamando aqui de concepção tradicional? É a concepção idealista. São autores que cronologicamente estão entre os séculos 16, 17, 18. São autores que são modernos cronologicamente, mas que na verdade a sua produção não é real, no sentido de como podemos construir sociedades possíveis. Eles projetam sociedades perfeitas. E esses autores, eles estão vinculados a um movimento chamados de utopistas. Quem são os autores utópicos ou das utopias? Primeiro, Thomas More, que mais ou menos em 1516 escreve um livro chamado Utopia. Depois a figura de Tommaso Campanella, que em 1602 escreve A Cidade do Sol, e a figura de Francis Bacon, que também vai transitar no campo epistemológico, inclusive vai ser o pai do modelo indutivo, que vai escrever em 1624, outros dizem que em 26, um livro chamado Nova Atlântica, onde quem deveria gerir a sociedade não seriam os políticos, mas os cientistas. Daí a ideia do saber é poder. Quando a gente segue um pouquinho, é bom lembrar que em 1513, com a obra O Príncipe, Maquiavel inaugura um novo movimento político na filosofia, que já não é mais um movimento ideal, mas real. Ele vai dizer que o ideal seria que o príncipe fosse amado e temido. Porém, como ele não conseguirá conciliar essas duas realidades, ele então propõe que é mais seguro ser temido que amado para garantir o bom funcionamento. Aqui é importante lembrar que Maquiavel não escreve O Príncipe como uma obra para a sociedade civil. O Príncipe é uma obra política e Maquiavel faz questão de dizer que o mundo ou o universo político, o príncipe ele cria ali os seus valores morais, o que não significa dizer
que esses valores podem ser reproduzidos pelo cidadão civil. É bom ter muito cuidado na leitura de Maquiavel e na solução das questões, porque Maquiavel escreve uma obra para ser lida em um universo que não é o civil. É bem interessante estar atento a cada detalhezinho, principalmente a ideia da virtude. Lembra que a virtude nele é o estabelecimento de uma meta e o alcance dela, e de repente o que se faz a partir da fortuna, que é a sorte, para se confirmar essa ideia de virtuoso que o príncipe precisa ter. Quando nós seguimos um pouco, chegamos nos contratualistas. Lembrem que são autores que defendem a necessidade de um contrato social, porém defendem a partir de princípios muito particulares. Lembra que o primeiro deles, Hobbes, muito próximo cronologicamente de Maquiavel, ele vai defender que a essência humana é ruim e que se o homem é ruim, é necessário criar algo capaz de frear a maldade humana para que o convívio possa acontecer. Por isso ele vai propor esse estado absoluto, e o Leviatã, aquele que reúne todo o poder, pelo medo, gere a vida social. Para Hobbes, o pior estado seria aquele favorável à impunidade, porque a impunidade alimentaria o desejo de todos de fazer o que querem fazer, pois não temem as represálias por isso. Lembrem, em Hobbes, o medo freia a maldade. Quando a gente segue um pouquinho, a gente chega em Locke. Lembra que Locke é um autor que morre ali em 1704, ele já está no século XVIII, já está inebriado pelas luzes do iluminismo. Ele vai dizer que nascemos livres e que não por maldade, mas pelo excesso da liberdade podemos ferir o semelhante. Se eu não fui capaz de frear minha ação, eu também não sou capaz de me julgar. Por isso o Estado como mediador. Lembra que em Locke 3 princípios são importantíssimos para a compreensão desse homem civil, desse homem pós-contrato: direito à vida, a propriedade privada e a liberdade. Lembra que o Estado seria o mediador. Lembra que ele defende aqui a divisão dos poderes. Ele vai propor uma ideia de poder, e aí é bem interessante, bem bacana a gente observar que isso que vai ganhar forma plena em Montesquieu, em 1748, em Locke já aparece como poder executivo, legislativo e federativo. E o terceiro contratualista, a figura de Jean-Jacques Rousseau, importantíssimo. Rousseau, aquele que partirá da lógica de que o homem por natureza é bom. Não caiam num olhar simplista de dizer que a sociedade o corrompeu. Para Rousseau, a corrupção está na desigualdade social. Alguém herdou, não quer perder o que herdou, quem não tem quer ter, e o conflito se estabelece. Então, Hobbes, Locke e Rousseau, 3 autores contratualistas. E, por fim, a figura de Montesquieu, que trabalhará em que direção aqui? Trabalhará na direção de que é necessário a divisão e o bom funcionamento desses poderes. Em 1748, escreve o Espírito das Leis e propõe a divisão dos poderes. Se por um lado eu tenho o campo político, do outro lado eu tenho o campo epistemológico. Guarda aí, epistemologia, a teoria do conhecimento, como eu conheço o processo da vida. Por um lado eu tenho os racionalistas, dá uma ênfase aqui a Descartes, é a crença que a razão levar-nos ao conhecimento. Por outro lado, eu tenho os empiristas, autores que defendem que nascemos sem nenhum conhecimento, tábulas rasas, folhas de papel em branco, e que a experiência sensorial gera o conhecimento. Aqui eu tenho figuras importantíssimas como Bacon, pai do método indutivo: observo, levanto hipóteses, experimento e confirmo. Depois a figura de Locke, tábula rasa, o mesmo da política aparece aqui também, e a figura de Hume com o hábito, costume, que gera uma crença. E, por fim, já no século XVIII, uma figura importantíssima, Immanuel Kant. Será o pai do criticismo. Kant atua no campo moral, falaremos em Kant também quando falarmos um pouco sobre a modernidade por sua influência, e no campo epistemológico ele vai ser pai de um movimento chamado de criticismo. Não é a razão, não é a experiência, é a razão e a experiência. Ele tira aí o ou, que é a exclusão, e traz o i, que é a inclusão, criando o terceiro incluído, Kant e criticismo. Um beijo no coração, na próxima aula nos reencontramos, fiquem bem. Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática, e o tema da nossa aula hoje será análise de gráfico. Vamos começar fazendo uma reflexão sobre análise de imagens. Bem, todas as imagens que chegavam para nós antigamente eram feitas por profissionais que utilizavam máquinas fotográficas profissionais para aquela época. Hoje em dia,
Aquelas e outras muitas imagens são trazidas para nós, muitas vezes por nós, utilizando os aparelhos celulares, que a depender da marca e do modelo, pode revelar imagens tão boas quanto aquelas que eram tiradas antigamente. Bem, mas o que foi que aconteceu com essas imagens? Mudou o objetivo? Mudou a estrutura? Para que servem essas imagens? Bem, hoje as imagens, por exemplo, podem ser utilizadas para fazer propagandas de empresas, de produtos ou de qualquer outra coisa que a pessoa queira. Bem, essas imagens também são utilizadas muito nas redes sociais, seja o Instagram, tá? Seja o WhatsApp. Essas imagens que são utilizadas nas redes sociais podem ter objetivos diferentes. Por exemplo, nós temos uma imagem aqui de autopromoção, ou seja, a pessoa utilizou o aparelho celular, vai colocar certamente no Instagram, no WhatsApp ou qualquer outra imagem trazendo a ideia de autopromoção. Essa vai para o Facebook, quer dizer, ele tira uma foto, faz uma selfie ajudando uma pessoa, mas na verdade ele está se autopromovendo. Também temos uma outra ideia aqui, ó. Postei há 5 minutos que estava deprimida e ninguém curtiu. Ou seja, essa imagem traduz a ideia de autopiedade. Ou seja, a utilização da imagem para si mesmo, tá? Muitas vezes nessas redes sociais. Nós também temos as empresas que, através de estruturas de planejamento bem definidas, utilizam a imagem como organizador. Para quê? Para que no final das contas ela possa bater metas. Bem, a ideia de metas aqui está vinculado a uma outra imagem que nós vamos estudar com um pouco mais de carinho, que são os gráficos. Mas que parte da matemática utiliza essa ideia de gráfico? A parte da matemática é a estatística. É o ramo da matemática aplicada que trabalha com os elementos de pesquisa ou com modelos probabilísticos. Bem, que elementos de pesquisa? Todos que influenciam numa pesquisa, todos que estão vinculados a uma pesquisa estatística, tá certo? Bem, e por que modelos probabilísticos? Porque muitas vezes, a partir de uma pesquisa e através de uma análise de tendência, aquele produto poderá ser lançado no mercado com sucesso ou não. Então, hoje não existe nenhum tipo de produto que seja lançado no mercado sem que haja basicamente uma pesquisa por trás, tá? Bem, eu coloquei aqui algumas empresas que são comuns, né? São conhecidas, que fazem pesquisa estatística e que nos traz gráficos para poder representar esse resultado, tá bom? Bem, mas a pergunta é, para que o gráfico? Para que o gráfico? Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Olha só. Imagine a seguinte situação. Os números a seguir indicam os resultados de uma pesquisa sobre as idades dos estudantes das 3 turmas do 3º ano do Colégio Pedro XV. Então, aqui nós temos uma tabela, uma série de números que vão indicar as idades. Se você quiser saber a quantidade de idades que tem aqui, uma estratégia para isso é você contar a quantidade de colunas, que é a quantidade de verticais, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então aqui nós temos 15 colunas. E contar a quantidade de linhas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 linhas. Se você quiser saber a quantidade de números que tem aqui, basta você multiplicar esses dois números. Então 15 vezes 10 vai dar o quê? 150. Então aqui nós temos 150 idades. Imagine agora que eu queira saber quantas idades iguais a 19 tem nesse conjunto de números. Você pode querer vir aqui e contar, ó, 1, 2, tá? 3, 4. Mas você concorda que essa contagem vai demorar muito? Bem, então para que serve o gráfico? Olha só, o gráfico é a forma de apresentação dos dados cujo objetivo é produzir uma impressão mais rápida. Ou seja, você vai apresentar de maneira dinâmica aquilo que foi pesquisado. Nós temos alguns gráficos que são mais recorrentes nas provas e eu vou fazer essa análise com vocês agora. Olha só,
Imagine o primeiro tipo. O primeiro tipo é o gráfico em linhas ou segmentos. Então, observe que aqui eu coloquei no eixo horizontal as idades dos estudantes, 16, 17, 18, 19. No eixo vertical, eu coloquei o número de estudantes e observe que vão aparecer alguns pontos. Então, esse ponto aqui quer dizer que tem 16 anos, tem 25 pessoas, 17 anos aqui, ó, 70 pessoas, 18 anos nós temos aqui, ó, 15 pessoas e 19 anos, que foi aquela minha pergunta, tem 40 pessoas, tá? Então esse é o gráfico de segmentos. Esse gráfico de segmentos, por exemplo, é muito utilizado em eleições. Por quê? Dê uma olhada aqui comigo. Observe o seguinte. Observe que aqui agora no eixo horizontal eu coloquei os meses, tá? E eu quero saber como é que está o rendimento desses candidatos, nesse caso aqui candidato A e candidato B, ao longo desse tempo. Então em janeiro, observe que o candidato B teve 80 votos e no mês de fevereiro foi para 90, observe que teve um aumento. Em março ele aumentou muito mais, né? Foi para 145 e finalizou com 130. Teve uma queda aqui para 130 no mês de abril. O candidato A, por sua vez, começou em 120, foi para fevereiro com 110 votos. Observe que fica muito claro você comparar quando você tem esse gráfico de linhas ou segmentos, tá ok? Então, é muito utilizado, por exemplo, nas eleições. Bem, nós temos também aqui, ó, o gráfico de colunas, tá? Observe que novamente aqui eu coloquei a idade no eixo horizontal, tá? E o número de estudantes no eixo vertical, tá? Então aqui 16 anos, nós temos aqui 25 pessoas, tá? Entre 30 e 20, tá? 17 anos, 70 pessoas, 18 anos, aqui 15, se você prolongar aqui, ó, vai dar 15, e 19 anos, no caso 40 pessoas, tá? A gente diz que o comprimento das colunas são proporcionais às frequências, ou seja, quanto maior for o comprimento, maior será a frequência. Nós temos também o gráfico muito semelhante, que é o gráfico de barras, que dá uma ideia de horizontalidade, né, do gráfico. Observe que agora aqui no eixo horizontal eu coloquei o número de estudantes e aqui no eixo vertical eu coloquei a idade, tá? No outro, a gente não colocou nada aqui acima da barra, ó, mas aqui agora eu estou colocando. Então é muito comum que ele coloque aquele resultado logo depois da barra, tá? Esse resultado pode ser como número absoluto ou como pode ser também em porcentagem. E a gente vai dizer a mesma coisa, que o comprimento das barras são proporcionais às frequências. Beleza? Nós temos ainda o gráfico de setores, mas também pode ser chamado de gráfico de pizza, que se apresenta de maneira circular. Geralmente ele traz uma legenda, tá? E os resultados da pesquisa são traduzidos em porcentagem. A gente pode dizer aqui que as áreas dos setores são proporcionais às frequências e os ângulos centrais. Adroaldo, mas como ângulo central? Esse ângulo daqui, por exemplo, ó, aqui tem um ângulo, porque isso aqui é uma circunferência, né? Ela apenas está um pouco inclinada. E eu posso querer saber quanto vale esse ângulo. Aí você pergunta, mas como faço para descobrir esse ângulo? Muito fácil, dê uma olhadinha aqui, ó. Observe, é muito comum essa pergunta nas provas, tá? Calcule o ângulo central referente à variável de 16 anos. Bem, 16 anos, observe que é essa coloração aqui, tá? Que é aquela relacionada a 22%. E basta então você montar uma regra de 3 da seguinte maneira. Ó, você pode dizer que 100% equivale a 360 graus, assim como 22% equivale a x, e x é exatamente o que você quer. Então, se você armar a regra de 3, vai ficar x igual a, olha só, vai ficar 22% vezes 360 dividido por 100%. Observe que o símbolo de porcentagem eu posso simplificar, tá bom? Eu posso simplificar. E aqui agora é só a gente finalizar fazendo a nossa continha. Tá? Então você tem aqui 360 vezes 22. Observe que 2 vezes 360 é 720, duas vezes, né? 720. Se você somar, vai dar 7.920. Como vai dividir por 100? Isso daqui vai dar 79,2 graus. Tá certo?
Então é isso, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima. Eu hoje acordei com essa vontade inexplicável de querer mudar o mundo. Quem sabe compondo canções que falem de sentimentos mais profundos, que toquem os corações humanos, que cure a dores, desenganos, que enche as casas de alegria, inunde as almas de vida. O amor é a única saída. Eu hoje acordei com esse desejo, de vez em quando tomo ao peito dos poetas, de espalhar todo o amor que sente, de transformar a sua emoção em festa, talvez distribuindo abraços, compartilhando sonhos e poesias. Quem sabe até oferecendo flores, ou simplesmente retirando espinhos do amor. É o único caminho. Deixa brilhar o amor como um farol no mar, a te guiar. Deixa brilhar o amor como um farol no mar, a iluminar as rochas. O amor é a única resposta. Eu hoje acordei com essa vontade inexplicável de querer mudar o mundo. E aí, moçada bacana, nós aqui de novo, professor Zelon Teixeira, para falarmos sobre sociologia, para lançarmos olhares com criticidade para o social, né? Hoje nós vamos falar de 3 conceitos fundamentais para a sociologia, para a história, para a antropologia, enfim, para a compreensão das humanidades em movimento, em interação no nosso planeta, né? Vamos falar de antropocentrismo, de etnocentrismo e de relativismo cultural, que nós já falamos um pouco na outra aula, né? Então vejamos, gente, antropocentrismo é um termo que se refere a uma forma de compreensão do mundo, a uma maneira de entender a vida que tem centralidade no ser humano. A gente diz no homem, né? Mas vamos usar ser humano, que é mais legal, né? Antropo quer dizer o homem, o ser humano, né? E centrismo, o centro. Então, antropocentrismo são formas de viver, são maneiras de pensar, são filosofias, são ideologias que têm o ser humano como referência para tudo. Quando é que a gente vê isso na história acontecendo com intensidade? Lá na Antiguidade Clássica, os gregos e os romanos, né, eles viviam dessa maneira. Aí você pode perguntar assim,
Poxa, mas eles não acreditavam em Deus, eles não tinham religião? Tinham. Mas se você observar, os deuses gregos e romanos, eles tinham muito dos seres humanos. Eles tinham as impurezas todas dos seres humanos. Amor, ódio, vingança, perseguição, delicadeza. São referências do ser humano. Não são referências transcendentais daquilo que está para além do humano, apesar deles terem as forças especiais e tal, né? Aí depois nós vamos ter lá na transição da Idade Média para a Idade Moderna, no fim da Idade Média, os humanistas, né, vão ter acesso a essa documentação, a esse conhecimento clássico greco-romano e vão fazer um contraponto à maneira de pensar da Idade Média que tinha centralidade em Deus, né? Ou seja, era o teocentrismo. Então o antropocentrismo ele se opõe ao teocentrismo. E os humanistas vão criar as bases do Renascimento, os renascentistas também vão pegar toda essa referência do antropocentrismo e vão desenvolver um conhecimento, vão desenvolver perspectivas estéticas, filosóficas, artísticas e tal, tendo o ser humano como referência. Eles não abandonam a religião. Se você vê todas as obras renascentistas, elas são obras praticamente de santos, de Deus, de santas. Mas se você observar o desenho dos corpos, a maneira como os corpos são retratados em relação à Idade Média, você vai ver que tem um vigor humano, que tem um vigor físico muito grande, né? Uma sensualidade que aparece nas imagens que na Idade Média você não tem. Na Idade Média os ombros das gravuras são caídos do ser humano, ele está sempre inferior a Deus, ele está sempre olhando de uma forma, pedindo piedade para os céus e etc, né? Depois, lá na frente, os iluministas e mais adiante os positivistas vão usar essa referência do antropocentrismo de uma forma extremamente ampla, fazendo com que a ciência que surge no século XVIII seja pautada nesse formato. Tudo bem? E o etnocentrismo? Etno tem a ver com raça, com grupo, com povo, com um tipo de cultura específico, né? E centrismo também de centralidade. Então, etnocentrismo é uma forma também de se compreender o mundo, de se compreender as coisas, onde uma raça, um grupo, uma cultura, uma nação é eleita como superior a todas as outras. E isso na história isso é meio que um ator da história, né? Nós podemos ver em diferentes momentos históricos e principalmente hoje, incrível, né, gente? Com todo o conhecimento que se tem hoje, ou melhor, com todo o acesso que se tem ao conhecimento hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, esse etnocentrismo continua vivo e discriminando de maneira extremamente prejudicial quem não é igual. O outro acaba sendo uma ameaça para mim, né? O outro é aquele que não é eu, é aquele que é o diferente de mim. E simplesmente por não ser igual, eu discrimino e pior, eu inferiorizo, né? O etnocentrismo é uma questão muito ruim para a convivência, para a coexistência, né? As pessoas que se servem disso não trazem isso na sua estrutura biológica, transmitido pelos genes. Isso é do campo da cultura, isso é aprendido. E se é aprendido, pode ser desaprendido e aprendido de outra maneira, como dizia Nelson Mandela, né? Então, o relativismo cultural, que é o terceiro ponto, tem a ver com essa discussão de etnocentrismo, tem a ver com essa discussão de antropocentrismo, tem a ver com discussão sobre os temas da cultura, que são temas que nós aprendemos e que podemos desaprender, ou que podemos aprender de outras maneiras, né? O relativismo cultural é uma oposição ao etnocentrismo.
é um respeito, eu nem vou dizer tolerância, que tolerância não é respeito. Respeito é muito diferente, né? Eu posso não concordar com você, mas eu respeito você, desde que você não compreenda que liberdade de expressão é poder matar e ofender o outro. Isso para mim é liberdade de opressão, não liberdade de expressão, né? E o relativismo cultural nos provoca para termos atitudes de muita convivência. A gente precisa aprender a conviver com a diferença, como diria o filósofo francês Deleuze, a différence. O que quer dizer a différence? É a diferença com D maior. A diferença já está existindo entre as pessoas. Ela não existe porque eu quero que ela exista. A diferença está aí, pulsando. Nós chamamos de heterogênese, né? É a diferença pulsando entre nós. Não é uma diferença que cabe no meu quadrinho de diferença para eu botar na parede e falar eu respeito as outras culturas. A diferença nos provoca, nos altera, nos tira do lugar. Beleza, moçada? Por hoje é só e um grande beijo para vocês. Valeu! Nossos mestres são grandes exemplos. Não só exemplo de didática, não só exemplo de estudo constante, porque um professor nunca para de estudar, mas são exemplos também de muita generosidade. Tem oferecido dia a dia esses conteúdos de forma absolutamente generosa para que a gente possa alcançar o nosso sucesso no Enem. TV Enem encerra hoje, lembrando a vocês que nós estamos nas TVs a cabo e nas TVs também digitais, nas TVs abertas. Estamos nas plataformas de vídeo, canal Escritório do Pensamento, e estamos na nossa plataforma tvenem.com.br. Paz, luz, sucesso na sua vida sempre.